Fala galera do canal, é isso? Por quê? Bom galera, eu vou falar um pouquinho hoje sobre regra de 3, vamos falar sobre regra de 3 simples, também vamos falar sobre regra de 3 composta. Regra de 3, um assunto muito importante na matemática, que a gente pode utilizar em diversas situações. Quando estão trabalhando com grandezas, a gente precisa apenas montar o problema e saber identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e podemos aí resolver diversos problemas que envolvem situações na matemática. A regra de 3, por exemplo, pode ser muito utilizada para resolver problemas de porcentagem. E a grande vantagem é que a porcentagem vai ser sempre diretamente proporcional. Como assim, professor, diretamente proporcional? Bom, se eu tenho que a porcentagem aumentou, a quantia vai aumentar. Se a quantia, por exemplo, diminuiu, a porcentagem também vai diminuir. Bom, galera, para quem está entrando no canal pela primeira vez, professor Tancredo, seja muito bem-vindo ao canal. É isso? Por quê? Para ilustrar um pouquinho aí sobre esse assunto, regra de 3 simples, vamos trabalhar aqui com 3 probleminhas. O primeiro probleminha diz: uma doceira faz 300 docinhos em 90 minutos. Se ela dispuser de apenas 27 minutos, quantos docinhos conseguirá fazer? Então, a primeira coisa aqui legal da gente perceber é que eu tenho aqui duas grandezas envolvidas. Que grandezas são essas? Eu tenho aqui a quantidade de docinhos, que eu vou aqui chamar de D, botar assim, ó, docinhos. E eu tenho também o tempo em minutos. Então, vou colocar aqui tempo em minutos. Repare que essa doceira consegue fazer 300 docinhos em 90 minutos. A pergunta é: quantos docinhos ela consegue fazer? Ou seja, eu vou chamar aqui a quantidade de docinhos de X em apenas 27 minutos. Bom, montei aqui o meu problema e agora eu preciso verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Repare, se a doceira tem menos tempo para fazer os docinhos, é óbvio que ela vai fazer uma quantidade menor de docinhos. Então, se o tempo diminui, também vai diminuir a quantidade de docinhos. Então, isso aqui vai ser diretamente proporcional. Bom, se é diretamente proporcional, eu vou montar a minha proporção exatamente como apareceu. Vai ficar 300 está para x, assim como 90 está para 27. Vou fazer aqui o produto dos meios pelos extremos. 90 vezes x é igual a 90x, que é igual a 300 vezes 27. Para facilitar, percebam que eu não vou realizar essa multiplicação. Vou passar aqui o 90 dividindo para poder simplificar e ficar bem mais simples. Vai ficar x é igual a 300 vezes 27, isso tudo dividido por 90. 90 estava multiplicando, passei dividindo. De cara aqui vou simplificar por 10. E vou simplificar esse 9 e esse 27 por 9. 9 por 9 dá 1, 27 por 9 dá 3. Então, ficou 30 vezes 3, que é igual a 90. Então, ela conseguiria, aí, em 27 minutos, fazer 90 docinhos. Bom, aqui eu tenho um segundo exemplo, que diz o seguinte: 3.000 insetos destroem uma lavoura em 18 horas. Em quantas horas 3.600 insetos destruiriam a mesma lavoura? Então, repare aqui, primeira coisa, identificar aqui as minhas grandezas. As minhas grandezas aqui são insetos e o tempo. Então, eu tenho aqui uma grandeza que eu vou chamar aqui de I, está aqui IN, que são os insetos, e o tempo que está em horas. Então, repare que eu tenho 3.000 insetos, destrói essa lavoura em 18 horas. Se eu tivesse 3.600 insetos, eu ia destruir essa lavoura em X horas. Montei o meu problema e agora eu preciso aqui verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Repare, se 3.000 insetos destrói essa lavoura em 18 horas, se eu tivesse 3.600 insetos, ou seja, uma quantidade maior de insetos, eles iam destruir essa lavoura muito mais rápido. Se eu aumento o número de insetos, eu vou diminuir o tempo para destruir a lavoura. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, quando eu vou montar agora a minha proporção, eu vou escrever 18 está para x, assim como vou inverter por ser inversamente proporcional. Vai ficar 3.600 está para 3.000. Fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, eu tenho 3.600x, que é igual a 3.000 vezes 18. Repare que eu também não efetuei a multiplicação, vou simplificar primeiro.
Então, vai ficar x é igual a 3.000 vezes 18, isso tudo dividido por 3.600. Cara, aqui eu vou simplificar por 100, cortei 2 zeros, e vou simplificar esse 36, esse 18 por 18. Ó, 18 por 18 dá 1, 36 por 18 dá 2. Então, eu fiquei 30 sobre 2, que é igual a 15. Ou seja, esses 3.600 insetos vão levar 15 horas para destruir toda essa lavoura. Bom, galera, fizemos aí 2 problemas que envolvem regra de 3 simples. Um que envolve regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais e um que envolve regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. E agora vamos ver aqui um exemplo de regra de 3 composta. Pessoal, qual é a diferença? Por que um é chamado de regra de 3 simples e o outro é chamado de regra de 3 composta? Eu chamo de regra de 3 simples quando eu tenho apenas 2 grandezas envolvidas. Quando eu tenho 3 ou mais grandezas envolvidas, eu chamo de regra de 3 composta. Então, tem um exemplo aqui que diz, 6 costureiras levam 8 horas para fabricar 12 camisas. Quantas costureiras são necessárias para fabricar 20 camisas em 10 horas? Então, repare que eu tenho aqui 3 grandezas envolvidas. Que grandezas são essas? Quantidade de costureiras, tempo em hora e quantidade de camisas. Então, eu tenho aqui costureiras, que eu vou chamar de C, tempo em hora, e tenho também a quantidade de camisas, que eu vou chamar como se fosse blusas, B, só para não colocar C, para não ficar 2 grandezas com a mesma letrinha. Então, eu tenho costureiras, tempo em hora, e o B de camisas, na verdade, estou chamando de blusas. Então, repare que eu tenho aqui 6 costureiras, levam 8 horas para fabricar 12 camisas ou 12 blusas. A pergunta do problema é quantas costureiras, ou seja, X, são necessárias para fabricar 20 blusas, coloquei aqui 20, em 10 horas. Bom, agora, para que eu possa montar o meu problema, eu preciso separadamente ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, primeiro eu vou esquecer aqui, por exemplo, as blusas e vou fazer a pergunta apenas considerando as costureiras, que é o que eu quero saber, que é onde está o meu X, que é a minha variável, e o tempo em hora. Então, repare que 6 costureiras fabricam uma determinada quantidade aí de blusas trabalhando 8 horas. Se elas trabalhassem 10 horas, ou seja, um tempo maior, eu precisaria de menos ou de mais costureira. Reparem que se eu trabalhar um tempo maior, eu vou precisar de menos costureira para fazer um determinado trabalho. Então, essa primeira grandeza aqui são grandezas inversamente proporcionais. Já a minha segunda, agora vou esquecer essa do meio aqui, e vou fazer a pergunta apenas para costureiras e blusas. Bom, 6 costureiras fabricam 12 blusas. Se eu precisasse fabricar 20 blusas, eu precisaria de mais ou de menos costureiras? Bom, se eu preciso fabricar mais camisas, vou precisar de mais costureiras. Então, essa grandeza aqui é diretamente proporcional. Então, tem uma grandeza que é inversamente proporcional e uma grandeza que é diretamente proporcional. E como que eu monto agora? Vou pegar aqui primeiro a razão onde tem a variável x, que vai ser igual. Essa aqui é inversamente proporcional, eu vou inverter. Ao invés de 8 sobre 10, vai ficar 10 sobre 8, vezes, e aqui é diretamente proporcional, eu vou escrever exatamente como apareceu, 12 está para 20. Já vou aproveitar, vou simplificar nessa multiplicação de frações aqui, ó, esse 0 com esse 0, simplifiquei por 10, posso simplificar aqui também por 4, ó, 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Vou reescrever agora a minha proporção, ó, 6 está para x, assim como... Aí eu faço aqui, ó, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 2, 4. Para fazer produtos de meios pelos extremos, 3 vezes x é igual a 3x, enquanto que 4 vezes 6 é igual a 24. Então, x vai ser igual a 24 sobre 3, x vai ser igual a 8. Então, galera, são 8 costureiras que eu preciso para fabricar 20 camisas trabalhando 10 horas. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like, compartilhe o link desse vídeo com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal. Estou deixando aqui uma playlist para que vocês possam assistir outros vídeos do canal. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.